E é para falar sobre essas incertezas que cercam as eleições deste segundo turno, é que nós temos aqui a participação do Estevão Daltro, que comanda o Nosso Melhor. Estevão, seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. A partir de agora, o comando é seu. Boa tarde, Jéssica, e todos os que nos acompanham aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Então, meus queridos, continuando nesse trabalho de a gente buscar o nosso melhor, a gente tem feito uma série de matérias buscando conscientizar as pessoas que o processo eleitoral, a democracia é algo muito importante, é uma conquista que nós temos aqui no nosso país e que a gente não pode ficar à margem, a gente precisa estar junto, participando, aprendendo como funciona, né? Para a gente ser atores mais assim ativos, né, realmente dentro desse processo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto na véspera aí do segundo turno. Nós vamos falar com o Luciano Hanna, que é advogado e é também ex-juiz do TRE. Mas vamos conversando aqui com o nosso programa, nosso quadro, né? Faz parte do cenário. O Faz Parte do Cenário de hoje, nós estamos trazendo uma boa notícia, em parceria com um site Só Boa Notícias. Para quem não conhece, existe um site só de notícia boa, mais ou menos alinhado com o que a gente faz aqui na Sagres, e que é a lista dos maiores, mais de 6 mil e poucos cientistas, os maiores cientistas do mundo, de maior relevância, e a gente tem a felicidade de ver mais de 800 e poucos cientistas brasileiros nessa lista. Significa aí mais ou menos uns 12 a 15% dos cientistas que têm maior relevância hoje no mundo são brasileiros. E mesmo nesse cenário, que é um cenário do país que infelizmente ainda não tem tanto incentivo à ciência, né? A gente luta por isso, vem crescendo esse trabalho, mas ainda é bem tímido se compararmos a outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, a Alemanha, né? Mas mesmo assim, os brasileiros raçudos, né, raízes, estão aí se destacando, alguns ainda precisando sair do país, estar trabalhando em institutos fora do país, mas vários outros por aqui também. Então, eu tive que estar olhando, dando uma lista, eu quero destacar aqui a Mercedes Bustamante, que ela é ligada à Universidade, à UNB, está aqui pertinho de Goiânia, né? Trabalha mais nessa área de meio ambiente também, tem várias pesquisas nesse sentido. E que a gente possa, os nossos jovens, quem estiver nos acompanhando, possa se inspirar nessas pessoas que, apesar de um cenário adverso, buscaram se capacitar, se graduar, se especializar e hoje fazem parte de um grupo seleto de cientistas com relevância no mundo inteiro. Tá bom? Bom, dando continuidade ao nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre as eleições de 2020 e sobre essa guerra que está acontecendo hoje, uma guerra eleitoral, né, que até onde eu tenho acompanhado, desse ano está um pouco mais arrochada. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, quero convidar aqui para falar com a gente Luciano Hanna, advogado, esteve durante 8 anos à frente como juiz no TRE. Seja bem-vindo, Luciano. Boa tarde, Estevão. Boa tarde a todos. A mim é um prazer estar aí contribuindo para esse debate eleitoral. E aí, Luciano, como que você está vendo aí nesse momento aí que a gente está aí chegando a alguns dias do segundo turno, né? Uma eleição assim que já veio, assim, esse clima de eleição já veio aquecido no país pela eleição norte-americana também, que até hoje está tendo lá uns embrólios também jurídicos, né? E agora aqui no país muitas coisas acontecendo. Como que você está vendo esse cenário? Todo ano é assim mesmo, Luciano? Ou esse ano está um pouquinho mais aquecido? Olha, o cenário político nas eleições, ele é bem acalorado mesmo, isso não tem nenhuma novidade. Acho ser a primeira vez que nós enfrentamos aí umas eleições em meio à pandemia. Então, isso faz com que as pessoas elas se envolvam mais politicamente de uma maneira diferente. Você hoje tem um político preocupado com 2 fatores. Uma de convencer que ele é o melhor e a outra de convencer que é importante votar. Então, neste cenário de pandemia, o perfil político deu uma alterada. Em se tratando de eleições, eu acho que eu vejo que eu não tinha nenhuma dúvida que essas eleições iam ser judicializadas.
E a gente tem visto isso acontecendo em várias outras áreas, né? Muita judicialização no país. Advogado tem trabalhado um bocado, advogado e juiz, né? Não está faltando serviço. Tem muito serviço, graças a Deus. Mas trazendo essa situação, por exemplo, do Maguito Vilela, né? O candidato Maguito Vilela, que está aí liderando as pesquisas, né, para Goiânia, mas o candidato Vanderlan tem questionado muito a estratégia do MDB de isolamento do vice, do Rogério, né, do ex-vereador Rogério, e caso o Maguito não se recupere, Luciano, como que é o desenrolar disso? Como é que é o aspecto jurídico? Como que vai ser um encaminhamento disso? Como assim não se recupere? Eu não entendi. Se a chapa dele for vencedora e ele não se recuperar desse momento que ele está passando aí com o Covid? Eu acho que nós temos 3 situações. Uma de recuperação e ele diplomado e assume a prefeitura. Tem um cenário de que não vai acontecer e nem pode, a gente não pode jamais estimar a morte de ninguém. Se vier a ter óbito, consagra a 3ª colocada, né, para concorrer às eleições, mas nós estamos muito próximos aí desse cenário. E nós temos aí o cenário de vitória e, posteriormente, se vier a óbito, algo nesse sentido, o vice-prefeito assume a prefeitura. São 3 cenários, né, em uma pandemia. Esse segundo cenário seria se acontecesse uma calamidade agora, mas se continuar o quadro como está até domingo, que é o dia da eleição, né? Esse segundo cenário não entra em questão, né? De maneira alguma, de maneira alguma. E aí, então, seria... Torçamos para que seja feito aí a democracia e os 2 candidatos que foram escolhidos pela população vão para o segundo turno e disputem votos. Eleição ganha em voto, nada além do que voto. Com certeza. A gente também está nessa torcida pelo Maguito, uma pessoa que tem um trabalho muito grande pelo Estado, por Aparecida, até por Goiânia também, enquanto governador, até como também um deputado constituinte. Tem uma história muito grande, né? E a gente torce, somos amigos também, da família, torcemos para que ele possa se recuperar. Né? Claro, até para engrandecer esse debate, eu acho que a democracia é isso, nem sempre agrada a todos, mas esse cenário não estava previsto, o cenário da pandemia não estava previsto, tanto é que tiveram que editar uma emenda constitucional para o adiamento das eleições. Então, o Brasil está se adaptando a isso, o mundo tem se adaptado a isso, né? Isso é uma coisa que ninguém estava imaginando. Talvez esse ano seja um ano assim, vai ficar marcado de uma forma diferenciada na história da humanidade, né? Não é de Goiânia, né? Da humanidade. Com certeza. Agora, falando também sobre recentemente o juiz da 127ª Zona Eleitoral determinou a nulidade dos votos do Partido de Cidadania, pelo fato que a legenda não ter cumprido os 30% mínimos, né? Por conta do gênero. Isso a gente estudando, vendo como que aconteceu, existia essa cota quando foi cadastrado, né, a chapa, mas depois parece que uma vereadora se afastou e aí perdeu, não chegou a atingir. Por conta disso, o Marlon dos Santos Teixeira estaria impedido de assumir a cadeira na Câmara. Como é que você acha? Isso aí ainda tem como voltar? Como é que você está vendo essa possibilidade aí do Marlon não poder assumir por ter ganhado pelo voto? Segundo os noticiários de hoje, a liminar de não diplomação já foi revogada, até a instrução dos autos, que acredito ser a decisão mais prudente do magistrado. Por quê? Porque não tem como impedir uma diplomação sem ter analisado, sem ter instruído o processo, para saber quem deu causa a esse não cumprimento da cota de gênero. Então, eu acho que o meio mais prudente é o que a gente enfrenta nos tribunais, é você diplomar, você dar posse e, posteriormente, durante a instrução, se ficar provado que houve a fraude na cota de gênero, aí sim você anula todos os votos, faz uma recontagem e muda as cadeiras todas. Tanto é que em Goiânia, só em Goiânia, são 9 partidos no mesmo problema. Desde quando que começou essa cota mínima
temos de aí, gênero. nós temos alteração na lei, no artigo 10º, parágrafo 3º, que nós começamos com 20%, depois para 25% e posteriormente para 30%. Então, essa cota tem que ser cumprida. Lembrando também, Estevão, que as verbas do fundo partidário têm que ser investidas na proporção de 30% também para os gastos de campanha da cota feminina. Então, isso foi alterado, isso é importante, eu acho que engrandece o debate, você fortalece as cadeiras das câmaras do Executivo, você tenta aí dar uma mudada no cenário e tentar incentivar as mulheres na política. Acho que é uma forma de você incentivar as mulheres na política. Desde 2015, esse cenário foi alterado gradativamente e agora, desde as eleições de 2018, ele já foi colocado nos 30%. Luciano, mas na prática já aconteceu de algum vereador que ganhou no voto e ter perdido a possibilidade de assumir por conta de o partido não ter atingido a cota mínima? Perdida a possibilidade de assumir, eu não me recordo de nenhum caso. Nós já tivemos caso do candidato que foi eleito, diplomado, empossado, e durante a vereança ele perde o mandato. Teve um famoso julgamento no TSE, que até fez o voto divergente, o ministro Og, de Valência, do Piauí. Depois, se eu quiser dar uma olhada, ele abrangeu bem isso. Quando fica comprovada a fraude, anula-se todos. Até os beneficiados pela fraude, que às vezes nem saberiam da fraude. Sempre que tem cotas, tem as pessoas, às vezes, querendo fazer as engenharias, né, para poder aproveitar disso, né? Infelizmente. Um dos grandes problemas, Estevão, que às vezes as pessoas nem sabem, nem batem na tecla, só quem é político, quem se envolve com essas questões políticas trabalham, na distribuição desse fundo partidário, do FEFEC, são as verbas públicas para os partidos, de ser um caráter muito subjetivo, né? O presidente do partido ele vai doar para quem ele achar por bem, não tem nenhum critério para isso. Então você vê aí numa chapa de 30 candidatos, às vezes a vereador, onde um candidato ele é beneficiado com um tanto de percentual a mais de dinheiro, de verba pública, que o dinheiro vem e o presidente do partido dá o destino a isso. Então é outro grande problema que nós temos, ele não tem nenhum critério. Então, em termos de legislação eleitoral, o senhor acredita que precisa ser criado algum critério, alguma norma para que isso possa ser realmente mais justo? Eu acho que deveria estabelecer critérios. E a partir do momento que você estabelece critérios, você deixa o caráter subjetivo de lado. Você passa a adotá-lo. Eu acho que seria muito interessante e coerente. E já tem alguma iniciativa nesse sentido, doutor? Quando se trata de reformas eleitorais, é algo muito difícil de andar, de caminhar no Congresso, porque envolve uma série de questões, né? Então, a legislação eleitoral, se você pegar desde a sua essência, ela é feita de emendas, de legislações esparsas. Então, onde nós temos o TSE que edita as resoluções, e as resoluções, muitas vezes, a transcrição do que traz a legislação, mas por ela que dá o norte às eleições. Então, você pega a prestação de contas para você apreciar das eleições de 2018, você vai ter que fundamentar suas decisões, você juiz, na resolução de 2018. Então, você pega o julgamento de prestação de contas das eleições de 2020, você vai ter que basear, você juiz, na resolução de 2020. Então, a legislação eleitoral ela evolui muito. E essa troca de magistrados dentro da justiça eleitoral ela é muito salutar, porque as jurisprudências vão alternando, você muda as cabeças, as pessoas pensam diferentes. Então, quando troca-se uma composição, tanto dos TRS quanto do TSE, muda-se todo o entendimento. Então, as chances são as guinadas jurisprudenciais que existem nos tribunais nacionais. Mas existe uma tendência de dar uma continuidade no sentido de aprimoramento, ou às vezes joga-se fora tudo que já ganhou numa gestão e dá uma ré? Normalmente, não vejo nem como ré, vejo como pensamento. O direito, ele lhe permite isso, essa dialética, esses pensamentos diferentes, é permitido dentro do direito. Então, existem magistrados que pensam diferente dos outros, e quando você troca uma composição, você existe. Hoje você pega o TSE, você tem uma composição mais dura num ano, você tem uma composição que pensa diferente,
e que ela flexibiliza algumas coisas no outro ano. Então, essa alternância de magistrado na justiça eleitoral eu acho bem salutar e faz com que a justiça vá sempre evoluindo e pensando para diante. Luciano, exatamente nesse olhar de às vezes ir e voltar e ter pensamentos diferentes, tem se falado muito na volta do voto impresso. Você acredita que é possível que isso volte a acontecer aqui no país? Você quer minha opinião pessoal? Exatamente. Eu acho um retrocesso. Enfim, nós temos um sistema eleitoral 100% seguro, onde funciona de forma correta, idônea, onde você tem uma urna eletrônica segura, onde você tem os resultados rápidos, onde você tem um sistema de biometria que reforçou bastante a questão de segurança. Você tem criptografia dentro das urnas para leitura, então eu não mexeria em nada. Eu acho que quem questiona a idoneidade aí da justiça eleitoral, principalmente no que tange às urnas, são pessoas que não merecem crédito. Mas um argumento que as pessoas que defendem isso é muito assim, aquele argumento, aquele chavão, né? O americano, que é a ponta de tecnologia, a gente está a anos-luz em algumas áreas para poder alcançar o que o americano tem, que não é um povo assim, vamos dizer, um povo tradicional, vamos dizer que fosse a China, se fosse um país que levasse um tempo para fazer uma mudança. Não, o americano está sempre na frente de muita coisa e continua com o voto impresso. Tecnologia não falta para eles para fazer o voto digital. Por que lá eles não têm essa iniciativa de fazer o voto digital e nós aqui estamos usando? Começa pelo critério, começa pela cultural, né? Um aspecto cultural, até porque lá tem votos pelo correio, e você vê aí o candidato derrotado à presidência dos Estados Unidos questionando os votos de correios. Então, é muito incoerente. Ele mesmo vota por correio, né? Pois é, você elogia quando está te beneficiando e você critica quando está te prejudicando. Então, eu vejo que é cultural. Você pega alguns países da Europa, onde você vota pelo correio, onde não tem nem fiscal. Já na justiça eleitoral brasileira, não, ela é diferente. Nós temos aqui algumas pessoas, algumas currutelas, alguns municípios, no qual as pessoas têm o hábito de comprar votos, e agora tem mudado, porque nós temos hoje o celular que alcança uma filmagem, que alcança uma gravação, nós temos um Ministério Público muito mais aparelhado para investigação. Então eu vejo que o sistema político brasileiro ele é diferente, e a partir do momento que você coloca o voto impresso, você vai encarecer, vai gastar mais dinheiro público e você não vai ter nenhuma segurança a mais. Eu acho que vai ser um papel a mais. Se você recordar a época que as urnas eram com voto impresso, com voto de papel, que os juízes eleitorais ficavam aí dias contando votos e que os fiscais brigavam um com o outro porque dizendo que o outro estava roubando. Então, agora sim nós temos um sistema eleitoral 100% seguro. Então, na minha opinião, eu acho ser um retrocesso. Eu estou com o senhor, viu? Porque eu acho assim, voltar uma coisa dessa... E você vê essas pessoas que criticam, Estevão, eles não vão atrás para saber. Nós temos uma sessão pública no TRE de lacre das urnas, que as pessoas vão lá para ter conhecimento, para conhecer um pouco das urnas. Você faz o convite e não vai ninguém. Vai 2, 3 pessoas, mas eles vão para a imprensa criticar. É possível conhecer? Existe, antes das eleições existe uma sessão, existe uma sessão de lacre, o sistema é aberto. Vai ter essa sessão agora para o segundo turno? Não, já foi antes do primeiro turno, né? Já foi. Já foi. Mas ela é amplamente divulgada e quando nós enfrentamos as fake news em 2018, nós fizemos uma audiência pública para nós tratarmos deste assunto, e à época nós éramos tribunal, então eu estava como juiz membro, juntamente com o desembargador Marcos da Costa. Poucas pessoas foram. Os mais críticos não foram debater conosco. Eles não foram enfrentar, eles não foram perguntar cara a cara para que nós pudéssemos esclarecer. Então isso acontece muito, as pessoas criticam, mas não querem conhecer. É diferente. E normalmente critica como o senhor falou, né? Porque perdeu. Porque se tivesse ganhado, eu nunca vi ninguém que ganhou ficar reclamando do processo eleitoral. Às vezes ganha e vai dizer do voto impresso, mas, ao meu sentir, é um retrocesso. Nós temos que caminhar para diante.
Uma outra coisa que tem sido falado também, o senhor acha que é possível que no Brasil chegue também ao voto não ser obrigatório, deixar de ter a obrigatoriedade? Teria que alterar a Constituição Federal. Eu acho que poderia ser o caminho mais viável de nós facultarmos, porque os políticos teriam a necessidade de convencê-lo do voto. Então, nós teríamos aí, não seria mais abstenção, né? Nós teríamos poucos votantes. Então, para ele teria que convencer que a proposta dele seria melhor e que ele teria que votar, a importância do voto. Porque muitas vezes as pessoas tomam o dia das eleições como um feriado, e na realidade, se ele soubesse o valor do seu voto, qual a importância do seu voto, que ele está decidindo o destino da Câmara Legislativa por 4 anos, que ele poderia fazer a diferença no Executivo Municipal, que vai estar zelando aí da rua, da casa dele, da iluminação pública. Então, as pessoas deveriam dar valor e deixar de ter o domingo de eleição como um feriado e passar a exercer a democracia com mais afinco. Eu acho que isso é só um trabalho de uma cultura, né, Luciano? Com certeza. Eu vejo que a Justiça faz algumas campanhas, mas o que mais você acha que poderia ser feito? Porque hoje em dia as pessoas... Até a história da obrigatoriedade, tudo que é obrigado, ninguém gosta de fazer. Então, eu acho que realmente você falar que essa mudança para deixar votar quem quer participar, mas tem que ter fazendo um trabalho de incentivo, né, de valorização dessa oportunidade que nós temos de influenciar, de votar, porque tem quem vive no império, na ditadura, não tem direito a isso, né? Se nós pegarmos aí, eu fui diretor da escola por 5 anos, da Escola Judiciária Eleitoral, e um dos trabalhos que nós fazíamos lá é o programa Eleitor do Futuro. Nós íamos à escola, fazíamos palestras, faz até hoje, o atual diretor faz uma palestra sobre noções básicas de direito constitucional, a importância do voto, a fiscalização. É uma semente que nós, Justiça Eleitoral, estávamos plantando, pensando que aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adolescentes poderiam futuramente ser os nossos fiscais. E assim acontece. É tão emocionante esse programa que você vê as crianças envolvidas e as crianças passam a ser fiscais do pai. Quando o pai ou a mãe vão vender o voto e elas presenciam, elas vão cobrar dele, porque elas tiveram uma noção básica disso. E nós temos outro programa, a Justiça Eleitoral, existe outro programa também, que é o programa Eleições Simuladas. Você vai com a Justiça Eleitoral para lá, você faz uma preparação nas salas, umas palestras para os alunos. Posteriormente a essa palestra, nós marcamos prazo para registro de candidatura, então nós temos ali 3, 4, 5 candidatos, e normalmente a gente coloca para prefeito. E os candidatos, ou vereadores, tem os vereadores mirins, que nós fizemos um convênio com a Câmara Municipal, à época até a vereadora doutora Cristina encampou, e nessas eleições simuladas eles têm o período de campanha, depois eles têm tem o dia da eleição, que nós levamos uma urna eletrônica para lá, nós cadastramos o nome das pessoas, os alunos vão votar, e depois nós proclamamos o resultado e fazemos uma simulação junto ao plenário do TRE, de diplomação para essas crianças. E depois eles vão para a Câmara e eles participam das sessões na Câmara durante, acho que 7 dias. 7 dias. E eles elaboram alguns projetos, algumas ideias de projeto. Então, assim, você vai plantando semente, não é coisa que você muda do dia para a noite, infelizmente. Hoje, e lembrando também, Estevão, que nós tivemos aí vários episódios em meio a essas eleições simuladas. E um deles foi compra de voto. Você acredita? Uma criança numa escola municipal, ela estava comprando os votos, estava comprando os amigos, dando brigadeiro para que as crianças pudessem votar nela e ela vencer as eleições. Ela foi desclassificada. Então, meu amigo, já veio. Aprende com os grandão, né? Isso, mas, é o exemplo. Luciano, muito grato pela sua presença. Nosso tempo está encerrando. Eu que agradeço. Esse projeto, inclusive aqui na Sagres, a Fundação Procerrado, a gente trabalha com jovem aprendiz, né? Eu tenho um sonho de... Já participamos alguma vez daquele projeto Politizar da UFG,
mas eu quero trazer mais. Quem sabe a gente estuda uma forma da gente fazer nesses próximos anos, de uma forma mais regular, esse programa aqui com os nossos jovens, tá bom? Maravilha, um grande abraço. Um grande abraço para o senhor, satisfação conhecê-lo. Prazer é todo meu, estou à disposição. Senhor. Então, nós estamos aqui encerrando o nosso programa Nosso Melhor de hoje. Grato pela oportunidade de estarmos aqui. Convido as pessoas a curtir nossas redes sociais, Estevão Daltro no Instagram ou Programa Nosso Melhor também, e que a gente possa estar acompanhando e fazendo o nosso melhor. Olha aí, até domingo podemos estar dedicando um tempo a mais para poder fazer o voto consciente e acompanhar o novo prefeito e acompanhar os novos vereadores que vão administrar a nossa cidade. Jéssica, está com a mão aí no leme para assumir de volta? Já estou com ela aqui, ô Estevão, tudo certo aqui para a nossa continuidade no Tom Maior. Eu agradeço aqui a sua participação, nós aqui do Tom Maior e todos que acompanham a programação da Sagres, já te aguardamos aqui para quarta-feira que vem. Então, até semana que vem. Até semana que vem, fica com Deus.